Nós estamos na fase de instrução dessa matéria, que é, digamos assim, uma anomalia no processo legislativo, porque você tratar pela via do emendamento constitucional tema da legislação ordinária é algo atípico, não convencional. Mas, considerando, né, a atual quadra vivida no Brasil, se faz necessário constitucionalizar temas que são da legislação ordinária. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós tivemos que fazer isso também para um tema do Nordeste brasileiro. Eu era deputado federal à época e me lembro quando, o ativismo do Poder Judiciário, aliás, naquele caso, provocado que foi com relação à pauta da defesa dos animais, né, quis interferir numa questão cultural do Nordeste brasileiro, a vaquejada, né? E aí, à época, editamos lei. Aí a lei é julgada inconstitucional, não pode. E aí, como é que você vai acabar com algo tão tradicional quanto a vaquejada no Nordeste, como são as touradas, né, na Europa, na Espanha especialmente, e lá com muito mais, enfim, para quem lida com essa pauta da defesa dos animais, com muito mais agressividade. Nós, então, elevamos para o texto da Constituição Federal a vaquejada como expressão cultural. De lá para cá, não se fala mais nisso, porque virou um tema constitucional. Agora, veja o absurdo. Assim, a falta de bom senso, de razoabilidade, né, de respeito à tripartição de poderes, porque, ao fim e ao cabo, é isso. Né? Quando um poder não aceita aquilo que é expressão, né, da vontade do parlamento, é o desrespeito a um dos poderes da República. E agora, pela mesma lógica, nós estamos levando para o texto da Constituição Federal um tema da esfera ordinária, da legislação ordinária, absolutamente desnecessário. Todavia, em razão do que se avizinha, uma decisão que vai na contramão do interesse da sociedade brasileira, nós precisamos nos antecipar e propor uma emenda à Constituição Federal. E uma emenda à Constituição Federal subscrita inauguralmente pelo presidente do Congresso Nacional. Se isso não é uma mensagem clara, evidente, de desconforto, de incomodação dessa usurpação de competência, eu não sei mais o que é. E ele está fazendo por via, certamente, pela via própria, porque é o Poder Legislativo, mas impróprio quanto ao instrumento, a defesa da prerrogativa do Parlamento. Porque quando o Executivo usurpa papel do Legislativo, a competência do Legislativo, nós temos os PDLs, senadora Damares, para sustar os efeitos do ato que exorbita o seu poder regulamentar. A mesma Constituição que atribui poder ao Parlamento de zelar pela sua atribuição, também o faz em relação ao Poder Judiciário, mas, não sei se por descuido ou por alguma outra razão, não deu o legislador constituinte originário o instrumento próprio para atacar a decisão do Poder Judiciário que desafia o papel do Poder Legislativo. E aí dizem, não pode. Tem a presença do artigo que diz que cabe ao Congresso Nacional zelar pela sua própria competência, mas não se tem o instrumento para atacar esse ato eivado, né, de inconstitucionalidade do ponto de vista de competência. Então, o que é que restou? Restou o presidente do Congresso Nacional apresentar uma emenda constitucional para reafirmar aquilo que o Legislativo já o fez. E a lei de drogas, que está sendo discutida lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ela representou, na verdade, uma enorme liberalidade com relação a esse tema, na medida em que ela estabelece penas alternativas àquele que é apanhado com drogas, mas que se classifica
na modalidade de usuário consumidor. Não se tem pena privativa de liberdade nesse caso. Entretanto, o ato continua sendo um ato criminoso. E não poderia ser diferente. Então, o Supremo não é foro próprio para legislar, embora isso tenha acontecido com maior frequência do que nunca no Brasil, e a gente lamenta isso, porque isso não faz bem à separação de poderes, não faz bem à tripartição de poderes. E o argumento utilizado pelo Supremo para avançar nessa discussão é o de que estariam apenas definindo as quantidades que caracterizariam posse para consumo ou tráfico, na ausência de manifestação do Congresso. Não foi omissão do Congresso, foi escolha política. Foi escolha política. Ora, agora o Congresso faz uma escolha política, legitimado que é para fazê-lo, e o Supremo, em razão disso, vai dizer, não, aqui é uma omissão do legislador, então, nessa omissão, eu vou atuar para dizer o que quis dizer Não, o que quis dizer o legislador, ele disse. E deixou ao cargo da magistratura, na função jurisdicional, diante do fato concreto, analisar caso a caso. Porque não basta apenas a quantidade para determinar se é traficante ou usuário. Tem o histórico da pessoa. E só quem vai saber disso é o investigador de polícia, é o promotor, é o juiz, é quem está lá na ponta lidando. Agora, você coloca aqui, não, 12 parangas é usuário, é usuário. 13 já é traficante, é criminoso. Deve ser. Ora, que critério é esse? Vai estar cheio de mula com a quantidade de drogas que é possível ser transportada sem que haja um enquadramento em tráfico de drogas. Então, não dá para aceitar, isso não é racional, isso não é inteligente. Agora, talvez estejam determinando uma quantidade X porque não tem coragem de dizer que quer liberar geral. Não vamos nos enganar. Pela mesma lógica que o Supremo está dizendo que, no caso de usuário, não se pode criminalizar, não se pode punir, é a despenalização, pela mesma lógica do usuário, eu acho que nós teríamos que também acabar com o crime de receptação. Alguém que comprou produto de furto e roubo para uso pessoal, familiar, ou na sua empresa, sei lá onde, se é para uso, então não importa a natureza da origem, se produto de furto ou roubo, não, é para uso, então está tudo certo. Veja onde é que nós vamos parar com essa teoria de liberação em razão da finalidade. Não dá para aceitar. Senhor presidente, e eu concluo a minha fala dizendo que eu não estou entrando aqui nos aspectos mais jurídicos, técnicos e científicos e a parte que os nossos especialistas já trouxeram aqui, mas aí eu quero concluir com a situação que eu conheço bem. O Brasil é um país que tem fronteira com outros 12 países. Eu moro numa região de fronteira. Eu estou no estado de fronteira. E num estado de fronteira com um país onde nós temos, talvez hoje, uma das maiores fontes de extração e envio de drogas para o mundo. E o Brasil é, em parte, corredor e, em parte, mercado consumidor. Nós temos o maior exportador. Estamos lá do lado da Bolívia. 12 países. Nós temos 15 mil quilômetros de fronteira terrestre e mais pelo menos 7 mil e poucos de fronteira marítima. Vá lá em Rondônia, deputado Osmar Terra, e ande pelos rios que fazem a divisa entre os dois países. Vá para a divisa lá, região de Pimenteiras, vá para a divisa lá de Costa Marques, vá lá para a divisa de Guajará-Mirim e das outras regiões, verifica lá se as nossas fronteiras estão guardadas, protegidas, vigiadas. Não. O Brasil é um país de fronteiras abertas. Drogas, armas,
é um corredor aberto. A Polícia Rodoviária Federal não dá conta de fazer apreensão. E toda semana está fazendo apreensão. Isso é aquilo que passa pela rodovia principal. E o que não passa por lá? Aí vamos legalizar, vamos liberar. Senhor presidente, essa pauta não é uma pauta que dialoga com o interesse nacional. Então, a minha manifestação hoje é no sentido de darmos celeridade na votação dessa proposta de emenda constitucional no âmbito desta CCJ, votarmos com urgência no plenário, encaminhar para a Câmara dos Deputados, votar com a mesma celeridade e promulgarmos essa matéria o quanto antes para proteger o Brasil e seus filhos que sofrem com as drogas. Muito obrigado.